Bem, estamos chegando para mais uma aula de geometria analítica e hoje o tema da aula será a distância entre ponto e reta e a área do triângulo, tá? Então a gente vai ver esses dois tópicos hoje e a gente começa falando sobre a distância entre ponto e reta. Então, se eu tenho um ponto no meu plano e esse ponto está fora da reta, a distância desse ponto até a reta vai ser essa reta perpendicular, tá? E a distância, na verdade, de P a R vai ser a distância de P até o pé da perpendicular, que é esse ponto que foi nomeado de P', ok? Então, nas duas situações aqui, nós temos que a distância de P até R vai ser a distância de P até esse ponto. Nós podemos chamar também essa projeção do ponto P sobre a reta de projeção ortogonal, né? A projeção que vai formar um ângulo de 90 graus com a base, ok? E nós podemos também afirmar que, se o ponto P está sobre a reta, a distância dele até a reta é zero, e se o ponto P está fora da reta, não pertence à reta, a distância é maior que zero, tá? Nós não temos distância negativa. Ah, mas o ponto está aqui embaixo. Não tem problema, se o ponto estiver aqui embaixo, a distância, tá, é a medida desse ponto até a reta, ou a distância do ponto até o pé da perpendicular, ok? A demonstração é um pouquinho complexa, tá? Então, a gente vai resolver um exemplo analiticamente e eu vou apresentar para vocês a fórmula, né? Existe uma formulinha que simplifica bastante a nossa vida, tá? E o objetivo dessa aula é a gente chegar nessa formulinha. Então, nós temos aqui um exemplo, obter analiticamente a distância entre o ponto P, 2, 3, e a reta R, x mais 2y menos 2 igual a zero. Então, aqui, a gente tem aqui no esqueminha a reta R, né, que tem essa equação, e a gente tem o ponto P, e a distância, né, a distância do ponto até a reta é esse segmentozinho aqui, que é o que eu quero determinar. Bem, eu tenho 3 passos aqui a seguir. Primeiro, eu posso determinar a reta que é perpendicular à reta R, passando por P, né, e isso a gente sabe fazer, né, calcular a reta que passa por P e é perpendicular a R. Segundo, eu consigo determinar a intersecção dessas duas retas, que é o pé da perpendicular, que é esse ponto P'. E depois eu posso calcular a distância entre esses dois pontos, certo? Então vamos lá, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então vamos para a primeira etapa, que seria determinar a equação dessa reta. Eu sei que a reta R é x mais 2y menos 2. Se eu pegar a reta R e escrever na forma reduzida, eu vou ter que y é igual a menos x mais 2. O 2 está multiplicando o y, vai passar dividindo. Então, o coeficiente angular da minha reta, da reta R, vai ser menos meio, né? Logo, o coeficiente angular, se o coeficiente angular de R é menos meio, então o coeficiente angular dessa outra reta que foi batizada de S é o oposto do inverso, vai ser 2. Tudo bem? Então, esse foi o primeiro ponto da minha análise, certo? Eu tenho coeficiente angular, agora eu posso determinar pelo ioiô michôchô a equação da reta S, né? Y menos o ponto dado é o ponto P, 2, 3, então 3 igual a 2 que multiplica x menos o x dado, que é 2. Então, aplicando a distributiva aqui, e eu vou deixar essa equação na forma geral, tá? Então, y menos 3 é igual a 2x menos 4. Então, eu vou ter 2x menos y, o menos 3 vir para cá somando vai dar mais 1 igual a 0. Então, eu tenho a equação da reta que é perpendicular à reta S. Agora, eu vou encontrar, vou resolver o sisteminha para encontrar esse ponto de intersecção, ok? Então, eu tenho que a reta R
é x mais 2y igual a 2. E a minha reta S é 2x menos y igual a 1. Eu quero usar o método da adição. Eu vou multiplicar a equação aqui de baixo por 2. Então, meu novo sisteminha vai ficar x mais 2y igual a 2. E aqui vai ficar 4x menos 2y igual a 2. Somando isso, eu cancelo o y, tá? Eu tenho que 5x é igual a 4. Logo, x é 4/5. Certo? Bem, já tenho o valor de x, falta encontrar o valor de y. Eu vou escolher a que eu achar mais simpática. Eu acho que essa segunda equação está mais bonitinha aqui para mim. Então, 2x menos y igual a 1. Vou substituir o 4/5. Vou mandar o y para o outro lado e vou trazer o 1 para cá subtraindo. Então, 2 vezes 4, 8/5, menos 1. Achando o MMC e fazendo a subtração aqui, eu tenho que o y é 3/5. Certo? Bem, eu já tenho o ponto P', que é esse ponto, x 4/5 e y 3/5, e eu tenho o ponto P. Então, eu posso calcular a distância entre esses dois pontos. Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui. Eu quero calcular agora a distância do ponto P até o ponto P'. Ok? Acho que essa minha caneta não ficou muito legal. Deixa eu pegar o azul. Bem, eu tenho que a distância é a raiz quadrada de xp menos yp ao quadrado mais yp menos y, é P' aqui, né? Não, algo errado aqui, deixa eu limpar isso. Vamos de novo. Essa caneta tá muito ruim, eu não sei o que aconteceu. Será que é espessura? Bem, eu quero a distância de P a P'. Isso é a raiz quadrada de xp menos xp' ao quadrado mais yp menos yp' ao quadrado. Ok? Bem, então a distância de P até P' vai ser a raiz quadrada de o xp é 2 menos 4/5 ao quadrado mais yp, que é 3, menos yp', que é 3/5. Isso ao quadrado. Então, a distância de P até P' é a raiz quadrada de MMC aqui, vai dar 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 4, 6. Então, eu vou ter 6/5 ao quadrado, que vai dar 36/25. Ok? E eu tenho aqui, MMC entre 5 e 1 é 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 3, 12. Vai dar 12/5 ao quadrado, que vai ser 144 sobre 25. Tá bem? Então, a distância de P até P' vai ser a raiz quadrada, 36 mais 144, 180 sobre 25. Bem, a raiz de 25 é 5 e a raiz de 180, ela não é exata. Só que eu consigo escrever o 180, deixa eu fatorar ele aqui no cantinho. 180 por 2 dá 90, por 2, 45, por 3 vai dar 15, por 3 vai dar 5 e por 5, 1.
Então, eu consigo tirar da raiz o 2 e consigo tirar da raiz o 3. 2 vezes 3, 6. E ainda fica na raiz o 5. Então, a minha resposta é 6 raiz de 5 sobre 5. Ok? Bem, como eu disse, existe uma forma mais simples de resolver isso, né? Nós podemos generalizar se eu tivesse feito todo aquele processo de encontrar primeiro a equação da reta, que é perpendicular, usando coeficiente angular. Depois, se eu tivesse encontrado o ponto de intersecção das duas retas, e por último, né, encontrado a distância entre esses dois pontos, usando um ponto P genérico, tá? X0, Y0, e uma equação geral também genérica, x mais by mais c, eu chegaria nessa formulinha aqui. Eu tive alguns alunos, eles sugeriram, né, uma frase aqui que eu sempre estou usando, que eu gostei bastante. Uma aluna falou assim, nossa, Pro, olha isso, ó, achou Beyoncé sobre a raiz. Então, para eu poder calcular a distância, basta que eu tenha essa formulinha em mão. O problema é decorar a fórmula. Mais uma fórmula para eu decorar, professora, né? Meu formulário já está bem grande e a gente tem mais algumas aí pela frente, tá certo? Bem, vamos calcular de novo a distância do ponto P até a reta, agora usando essa formulinha do achou Beyoncé. Então, a distância do ponto P até a reta R vai ser o módulo de A. Quem é o A? A é o valor que eu tenho aqui, olha, na reta R. A é 1. E quem é o B? B é 2. E quem é o C? C é menos 2. E esse x0 e esse y0 é o ponto dado. Então, eu tenho x0 como sendo 2 e y0 como sendo 3, tá? Então, eu vou substituir tudo isso na formulinha. O A é 1, vezes o x0, que é 2, mais o B, que é 2, vezes o y0, que é 3, mais o C, que é menos 2. Então, eu vou colocar menos 2 direto. Isso sobre a raiz quadrada de A ao quadrado, que é 1 ao quadrado, 1, mais 2 ao quadrado, 4. Tá bem? Então, a distância de P até R vai ser o módulo de 2 mais 6 menos 2. Tudo isso sobre a raiz quadrada de 5. O módulo aparece na brincadeira porque eu preciso garantir que o resultado vai ser positivo, porque não existe distância negativa, certo? Então, ó, 2 mais 6 menos 2 vai dar 6, sobre a raiz de 5. Legal, o que eu faço quando eu tenho uma raiz? Muito bem, se você falou que eu racionalizo, né? Multiplico por raiz de 5 em cima e embaixo, você acertou. Então, vamos lá, racionalizando aqui, o que acontece? Eu fico com 6 raiz de 5 sobre 5, ok? O resultado é o mesmo de todo aquele trabalho que eu tive, né? De determinar a reta perpendicular a essa, determinar a intersecção das duas, que seria o pé da perpendicular, e depois a distância do ponto, ok? No exercício resolvido da página 679. O exercício pede para que eu determine a altura relativa ao lado AB do triângulo ABC. Então, nós temos aqui o desenho, tá? Eu já trouxe o desenho pronto, o exercício não trazia essa imagem, ok? Bem, eu tenho aqui o lado AB. O lado AB e a altura relativa, observem que ela vai cair fora do meu triângulo, então eu preciso dar uma prolongada nesse segmento, tá? No segmento AB, para poder encontrar com a altura. O que eu quero é a distância do ponto C até o ponto H, tá? Bem, para eu poder utilizar a formulinha que a gente viu do achou Beyoncé, eu preciso da equação da reta B e do ponto C. O ponto C eu já tenho, certo? 2 e 5.
Então, eu vou atrás da equação da reta AB. A reta AB eu posso encontrar usando o determinante. Um ponto genérico xy, o ponto A, menos 2 e menos 4, e o ponto B, 1 e menos 2. Então, vou completar o determinante aqui e vou aplicar Sarri. Xy, menos 2, menos 4, 1, menos 2. E isso é igual a zero, tá? Os pontos estão alinhados, então eu tenho o determinante igual a zero. Então, eu tenho aqui, ó, menos 4x mais um y mais 4. Desci os 3. Agora eu vou subir, lembrando que eu troco o sinal. Então, menos 4 vem para cá, mais 4. Menos 2x vem para cá, mais 2x. E aqui, menos 2y vem para cá, mais 2y. Igual a zero. Ok? Somando menos 4x com mais 2x, eu tenho menos 2x. Y com mais 2y, eu tenho mais 3y. E 4 mais 4, 8. Igual a zero. Prontinho. Ah, professora, foi falado lá atrás na equação geral que eu preciso deixar o A positivo, para que todo mundo encontre a mesma resposta. Aqui tanto vai fazer, porque eu vou aplicar uma outra fórmula usando o A. Se eu usar que o A é menos 2, o B é 3 e o C é 8, e se o meu colega usar que o A é 2, o B é menos 3 e o C é menos 8, vai dar na mesma, tá ok? Então, para mim, tanto faz você deixar assim, ou, eu prefiro, tá? Tudo bem, então eu multiplico por menos 1, eu vou ter 2x menos 3y menos 8 igual a zero, tá? Dá na mesma. Tranquilo? Bem, tenho isso, eu vou pegar a formulinha do Achou Beyoncé. Então, qual é a distância do ponto C, no caso, até a reta? É o módulo de AX0 mais BY0 mais C sobre a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, certo? Então, a distância de C até R vai ser igual ao módulo de, quem é o A? 2, vezes 2, 4. Mais quem é o B? Menos 3, vezes 5, menos 15. Mais o C, que é menos 8. Isso sobre a raiz quadrada de A2 ao quadrado, 4. Mais B3 ao quadrado, 9. Então, eu tenho aqui o módulo de menos 15 menos 8 dá menos 23, mais 4 vai dar menos 19. Então, o módulo de menos 19 vai dar 19. Deixa eu colocar aqui, módulo de menos 19 sobre a raiz de 13. Eu já vou racionalizar aqui para ganhar espaço, tá? Lembrando, saiu do módulo positivo, eu vou ter 19 raiz de 3 sobre a raiz de 13, perdão, que aqui é a raiz de 13, sobre 13, certo? Minha foto está atrapalhando aqui. Prontinho. Então, nós temos a medida da altura, que é 19 raiz de 13 sobre 13, tá? Usamos aqui o Achou Beyoncé. E se eu esquecer essa fórmula? Você pode encontrar a equação da reta B, a equação da reta que passa aqui, ó, que é perpendicular, passando por C, o ponto de intersecção e depois a distância de C até o ponto de intersecção, tá? É um mega trabalho, mas é uma saída, ok? Bem, agora eu tenho uma outra situação que ele me dá duas retas, uma reta R e uma reta S, tá? E ele quer saber a distância entre elas. Bem, só vai existir distância entre duas retas se elas forem paralelas. Senão não faz sentido, eu vou colocar aqui, já eu apago, não faz sentido achar distância entre duas retas que se cruzam, né? Na verdade,
dependendo do ponto que eu pegasse de uma reta, que eu vou ter uma distância diferente, tá certo? Deixa eu apagar aqui esse desenho. Bem, eu quero, então, a distância entre essas duas retas. E eu falei, né, que elas são paralelas e eu consigo observar, olha, o coeficiente angular aqui, ó, o A é 1 e o B é 2. O A é 1 e o B é 2, o coeficiente angular vai ser o mesmo, certo? Que vai ser menos meio. Bem, como que eu vou fazer, então, para calcular essa distância? Eu vou eleger um ponto em uma das retas. Aí eu vou eleger como? Eu posso pegar qualquer ponto? Posso. Eu vou escolher esse ponto P aqui e eu vou dar um valor para x para ele. Eu vou dizer que o x vale 3, por exemplo, tá? Então, se o x vale 3, quanto vale o y? Supondo que essa é a reta R e essa é a reta S. Então, eu vou achar as coordenadas de um ponto de R, supondo que x é 3, mais 2y mais 5 igual a 0. Então, eu vou ter aqui que 2y é igual a menos 8, que o y vai ser menos 4. Então, agora eu tenho um ponto de partida, que vai ser o 3 e o menos 4, certo? Eu vou pegar a formulinha da distância de ponto à reta, que é o módulo de AX0 mais BY0 mais C sobre a raiz. Então, a distância de P até R é o módulo de A. Quem é o A? Cuidado, eu usei a reta R para achar o ponto, eu tenho que considerar os valores aqui da reta S, certo? Então, 1 vezes o x dado, que é 3, mais o B, que é 2, y dado, que é menos 4, mais o C, que é menos 3. Isso sobre a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1, mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, a distância de P a R vai ser o módulo de 3 menos 8 menos 3. Deixa eu melhorar esse módulo, estou pensando em 13 aqui. Sobre a raiz quadrada de 5. A distância do ponto P até a reta R vai ser menos 8, módulo de menos 8, que é 8, sobre raiz de 5. De novo, a brincadeira de racionalizar, certo? Racionalizei, eu tenho 8 raiz de 5 sobre 5. Então, a distância do ponto P até a reta S vai ser a distância da reta até da reta R até a reta S. Ok? Entendemos? Espero que vocês estejam acompanhando. E agora, a gente vai falar da área do triângulo, tá? Eu também não vou fazer a dedução da fórmula, que eu acho que o mais importante é vocês entenderem o conceito aqui, colocarem ele na cabecinha de vocês, certo? Mas existem várias formas de determinar a área de um triângulo, né, analiticamente. Se eu estivesse em sala, eu ia fazer com vocês aqui, olha, eu ia quadratar isso aqui. Opa, vai ficar torto, que tá bem complicado aqui minha mão. Eu poderia achar a área desse retângulo e a área de cada um desses triângulos retângulos que vão se formando aqui, certo? E depois pegar a área do retângulo e subtrair a área desse triângulo. Essa seria uma saída, certo? Deixa eu apagar aquela baguncinha ali. Mas, qual seria a outra saída? Se eu estivesse em sala, vocês iam dizer, Pro, é só determinar a medida, a distância do ponto P até o ponto M, que é a base desse triângulo, e determinar a distância do ponto N até o ponto H, né, que é a altura, base vezes altura, dividido por 2. Exatamente, tá? Então, a brincadeira aqui na geometria analítica partiria dessa ideia, de eu fazer exatamente isso, para um ponto M genérico, um ponto P e um ponto N genérico, determinar a distância de P até M, depois determinar a medida, que é a distância de N até H, e aplicar a formulinha. Só que eu vou simplificar a nossa vida. A área do triângulo, ela é o módulo, tá? Metade do módulo do determinante,
que eu construo partindo desses pontos que são os vértices. Então, eu tenho o determinante formado pelos vértices do meu triângulo. A área vai ser metade desse determinante. Eu escreveria dessa forma. A área é o módulo do determinante sobre 2. Ok? Que eu acho que fica mais fácil até de visualizar ela nesse modelo do que nesse modelo aqui que o autor nos traz. Certo? Mas é bastante simples. Se eu lembrar, eu sei calcular determinante, certo? Eu lembrar que é metade do determinante, metade do módulo, porque o determinante pode vir a ser negativo. Então, a gente tem um exemplo numérico aqui, olha. Eu tenho um triângulo de vértices A, B e C, e eu quero calcular a área desse triângulo. Eu vou montar um determinante, então, com o ponto A, que tem coordenadas 2, 3. O ponto B tem coordenadas 1 e 8. E o ponto C, menos 5 e 2. Completo com a unidade e fecho o determinante. Vou aplicar Sarri. 2 e 3, 1 e 8, menos 5 e 2. Lembrando, se o determinante der zero, né? Ah, mas eu desenhei aqui, é um triângulo mesmo. Tá, só que eu estou resolvendo um exercício e eu não tenho a imagem, né? Se acontecer do determinante der zero, é porque os pontos estão alinhados, então não existe triângulo, tá? Mas tendo triângulo, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 8, 16. 3 vezes 1 vezes menos 5, menos 15. E 1 vezes 1 vezes 2, mais 2. Desci os 3. Agora eu vou subir. Menos 5 vezes 8, menos 40, vem para cá, mais 40. 2 vezes 1 vezes 2, 4, vem para cá, menos 4. E, para finalizar, menos 3. Ah, isso não é igual a nada? Não, eu estou calculando o determinante, certo? Bem, eu vou somar os positivos. 16 mais 2 mais 40. Então, eu tenho aqui 58. Vou somar os negativos. Menos 15, menos 4 e menos 3. Menos 19, menos 22. Então, 58 menos 22 vai dar 36. Esse é o valor do determinante. A área é o módulo desse determinante dividido por 2. Ou seja, a área vai ser o módulo de 36 sobre 2. Quem é o módulo de 36? 36 mesmo. Dividido por 2 dá 18. A área desse triângulo é 18. 18 o quê? Depende se a distância aqui foi em centímetros, centímetros quadrados. Se foi em metros, metros quadrados. Tá bem? E agora eu vou deixar como exercícios propostos para vocês. Eu não selecionei todos, tá? O livro trouxe bastante exercício nessa parte. Eu selecionei alguns da página 690, então 53, o 54, 55, 56, 57, 58. Aí eu já fui para a parte de área, 64, 65 e 66, 67 e 68. Chegamos ao final de mais uma aula, né? E eu me despeço aqui com uma frase. Eu não consegui encontrar o autor, né? Mas ele me remete a algumas coisas que eu já li, né, recentemente. A vida não é sobre metas, conquistas e linha de chegada. E linhas de chegada. É sobre quem você se torna durante a caminhada. Fiquem com Deus, tá? Um forte abraço para todos. E se Deus permitir, estaremos juntos em breve, né? O segundo semestre está chegando aí. Tchau.